Olá pessoal, Éder Léo aqui. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade, onde eu mostro diariamente as operações que eu faço no mini índice, mostro o meu relatório de performance e por último eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Hoje, um dia aqui uma distração, né? Acabei me distraindo um pouco no início do trade, não foquei tanto quanto eu deveria. Isso custou um pouco o dia, tá? Me deixou um dia um pouco mais difícil para operar. Já vou mostrar para vocês. Sexta-feira, 30 de maio de 2025, último dia de pregão no mês de maio, eu já vou mostrar aqui para vocês no gráfico o que eu estava pensando do dia, tá? Então assim, ó, do dia, já na abertura, eu estou em uma operação nesse momento, mas eu já explico em seguida. Eu estava vendo isso aqui como um equilíbrio, tá? Um equilíbrio que foi o último movimento de ontem, e eu sabia que tinha ainda referências aqui, ó, de topo e fundo um pouco maior e um pouco maior, tá? Eu tinha 3 níveis aí de equilíbrio dentro da região da abertura do dia de hoje. Porém, o meu grande erro aqui, que é onde estocaram já a primeira operação do dia, foi isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, trazendo aqui o zoom um pouquinho mais. Ó, abriu aqui nessa região. Foi bem a hora que eu estava procurando aqui a live no YouTube, onde ia ter tava passando a final do campeonato de trade da Elliott, né? E tem um representante amigo nosso aí, o Hugo, do Trade na Tela, né? Do canal Trade na Tela. Então eu estava buscando ali para poder olhar e poder ver como é que ia ser o desempenho dele no dia de hoje, para fazer a torcida aqui. E aí eu vi essa barra, não entrei, mas fiquei com vontade de vender aqui, né? Pensando em buscar aqui o outro nível de fundo, tá? Aí veio a barra número 2, eu não tinha entrado na primeira, não entrei na segunda devido ao pavio aqui, a sombra, e aí quando eu vi a terceira eu entrei. Porém, nessa distração, eu acabei não prestando muita atenção nesse fundo aqui, que é o fundo maior, tá? O terceiro nível aqui do fundo do equilíbrio. Então, não era um trade para fazer, mas eu fiz. Depois que eu entrei no trade, eu percebi, mas aí o trade já estava em andamento e eu tive que aguardar ele e acabei saindo estopado na barra número 5, tá? Não deu nem para antecipar, porque a primeira barra contra eu poderia manter, e aí na segunda barra contra ele me estopou antes de fechar, então não tinha o que fazer. Eu fiquei observando o mercado depois disso, o mercado ficou equilibrado ainda dentro daquela região, eu estava até procurando por compras, mas aí ele apareceu a barra número 19 como um rompimento dessa região. Aí aqui eu já estava com a minha leitura certa, região de equilíbrio, rompimento, trade que eu gosto de fazer, tá? Entrei um pouco antes do fechamento, tá? Faltando ali 10 segundos, porque ele tinha recuado, eu fiz a venda, e aí felizmente no fechamento ele já tinha andado um pouco a meu favor. E aí ele acabou me tirando no meu alvo, na barra número 20, felizmente. Com isso eu fiquei aí no 0 a 0 do dia, levemente positivo. Fiquei aguardando um pouco mais a movimentação do mercado. Aqui aconteceu um erro. Aqui na barra número 22 e 23, eu estava medindo. Tá? Eu estava medindo o mercado assim, ó, eu coloco a ordem oco, pressiono aqui o Alt do Profit e fico medindo para ver se vai valer a pena pelo stop e o alvo. Só que eu acabei soltando sem querer, ele executou. Tá? Era um trade que eu gostaria de fazer, mas ele executou sem querer. Né? Eu ainda não estava muito convicto em vender aqui, eu talvez esperasse um pouquinho mais, tá? Porque eu estava procurando vender um pouquinho mais alto. Como foi sem querer, logo depois, aí, uns segundos depois, isso aqui eu fiz na hora do fechamento, tá? Segundos depois eu já zerei no 0 a 0 e parei por aqui. E aí eu fiquei até pensando em parar o dia, porque como eu já tinha cometido 2 erros, o primeiro por distração e o outro um erro operacional, eu até ia encerrar o dia. Mas aí depois eu fiquei pensando o seguinte, depois desse movimento aqui de baixa, onde o mercado fez aqui o desequilíbrio, fez a correção rasa, né, seguiu o movimento como um desequilíbrio forte, e estava mostrando aqui, ó, na barra número 25 que ele logo faria uma correção mais profunda, e considerando a força e a pressão vendedora, eu criei aqui na minha ideia de operação que eu iria colocar um objetivo de eu só iria vender agora se fosse um desequilíbrio fraco, depois que ele tocasse na média e me desse uma boa barra de sinal. Caso não aparecesse isso, até meio-dia eu não ia fazer mais nada. Mas aí ele apareceu, ó. Ele fez aqui a correção profunda, tá? Não na 31, mas na 32. Tá? Não era uma barra de sinal ainda, a 33 confirmando ali a correção profunda, a 34 uma boa barra de sinal, então no fechamento da 34 eu vendi com 5 contratos, onde eu estou buscando aqui 260 pontos de alvo para um stop de 515 pontos. Tá? Só que depois disso, ao invés do mercado ir fazer aqui o movimento de testar a mínima, que é o que eu espero do desequilíbrio fraco, ele acabou
testando o topo, confirmando que agora estamos em um ciclo de equilíbrio. Tá? Não estou bem posicionado no ciclo de equilíbrio, então eu estou pensando muito mais em abandonar o trade agora do que manter ele até embaixo, tá? Manter ele até o meu alvo. Assim como eu fiz ontem, se ele tivesse ido 90% contra, né, tivesse chegado muito próximo do meu stop e depois ele andasse a favor e aí fechasse uma barra contra, eu anteciparia, uma regra de antecipação de saída. Por enquanto, ainda não atingiu uma regra de antecipação de saída. Qual que vai ser? Vai ser se ele chegar lá no meu ponto de entrada, tá? Porque se eu estou em equilíbrio, eu estou bem nos 50%, eu acredito que o mercado vá testar aquela região, meu ponto de entrada. Se ele testar aquele ponto de entrada, fechar uma barra abaixo, ou testar e falhar e fechar uma barra acima, eu vou sair antecipado e vou encerrar o trade por aqui. Agora, se ele for seguir ao meu favor, aí eu vou esperar para tentar sair no meu alvo ou o mais baixo possível, tá? Acontece que essa semana não foi muito boa em termos de performance. A segunda quinzena de maio não foi muito boa em termos de performance, né? O resultado que eu tenho no mês é ainda conquistado da primeira quinzena do mês de maio. Vou mostrar para vocês no relatório de performance amanhã, onde eu vou atualizar o relatório de performance dessa semana, do mês e também do ano, tá? Devemos fechar aí o mês certamente positivo, mas se eu conseguir sair no 0 a 0 ou positivo nessa operação, aí eu fecho a semana também positivo, mesmo que levemente. E se eu fechar com stop, aí provavelmente vai ser levemente negativo. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui em negociação, relatório de performance. Veja aí, ó, foram 4 operações, porque essa aqui é a segunda, né? A terceira, aliás. Foi aquela que eu estopei rapidamente, porque foi um erro, deu aqui um segundo a mais, né? Ó, aqui as operações de hoje. Vou mostrar aqui para vocês que na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias, a conta 144, no momento eu estou perdendo R$130, tá? O meu segundo trade foi um trade muito bom, ó, 265 pontos, e o máximo de exposição negativa foi 5. O primeiro foi muito ruim, o máximo que andou a favor foi 16 pontos e andou 514 contra. Tá? E agora, por enquanto, eu tenho aqui o máximo que andou a favor foi 110 e o máximo que andou contra foi 350. Ou seja, não é um trade bom também, tá? Mas eu vou aguardar um pouco mais para poder decidir se eu vou sair antecipado desse trade. Se ele finalizar aí antes de eu postar o vídeo, eu vou mostrar a gravação ali do relatório atualizado e da operação, tá? Caso contrário, eu só informo lá no comentário fixado no meu vídeo, certo? Então me diga nos comentários como foi a sua semana, diga aí se você fechou bem a semana e tudo mais. Parabéns ao Hugo, né, do Trade na Tela, pelo resultado, segundo lugar no campeonato da Elliott. Mesmo eu não sendo muito fã de campeonatos de trade, é sempre legal ter um representante lá nas finais, né? Então estávamos torcendo por ele, parabéns para ele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clique no curtir aí, deixa um like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar essa série de vídeos. Não esqueça de olhar o vídeo de amanhã, onde eu vou mostrar a atualização do relatório de performance. Beleza, pessoal? Então fiquem com as operações aceleradas e até o próximo vídeo. Todos os galpões